E aí, turma suave? Hoje a gente vai falar sobre uma das equações mais elegantes que há na física, que é a famosa equação do Einstein, é igual a mc ao quadrado. Então, para isso a gente vai falar sobre trabalho e energia na relatividade. Então, a gente vai partir de um conceito muito importante lá da física 1, chamado momento linear, né? Então, a gente sabe que o momento linear é a massa, o produto da massa vezes a velocidade de um corpo, certo? Ou quantidade de movimento também é chamada. Pois bem, na relatividade, você multiplica, a gente não vai demonstrar aqui, mas é necessário multiplicar esse momento linear pelo fator de Lorentz, certo? E já que o fator de Lorentz é 1 sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, então o momento linear é mv fator de Lorentz, gama, certo? A gente conhece também a relação entre a força e o momento linear, certo? A força é a derivada temporal do momento linear, tá? Então a gente pode fazer a derivada temporal do momento linear, certo? Nesse caso, a força vai ser a derivada ela tem que ser em relação a esse v aqui em cima e esse v aqui embaixo, certo? Então a derivada temporal vai ser m sobre 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a 3 meios, e a derivada de v, derivada temporal da velocidade, que é a aceleração, certo? Então essa expressão aqui é a expressão da força relativística, tá? A partir da força relativística, a gente tem como determinar quanto vale o trabalho relativístico, certo? Então, o trabalho relativístico vale f dx, certo? A integral de f dx, certo? Então, é a integral de ma dx sobre 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado elevado a 3 meios, certo? Então, depois olhem com calma no livro, porque não vale a pena a gente seguir com esse passo a passo, certo? Mas a gente pode fazer transformações aqui para que essa integral fique mais simples. A primeira delas é que, deixa eu voltar aqui, como é que eu volto, Jesus? Achei. Então, a primeira delas é que a dx vale vx dx, vx dv, certo? Mas vocês dêem uma olhada no livro que tem toda essa demonstração lá, tá? Nesse caso, essa energia, a energia cinética, essa demonstração aqui, ó, se você determinar o trabalho que vai ser todo transformado em energia cinética, certo? Vale mc ao quadrado sobre raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado menos mc ao quadrado, certo? Então, depois deem uma olhada lá no livro que vocês vão encontrar essas relações lá, tá? Pois bem, então, essa energia aqui é o que a gente chama de energia cinética relativística, certo? Então, a princípio, a gente pode determinar se a energia cinética, lembram lá da física 1 também, né? A energia cinética K é igual a mv ao quadrado, certo? A energia cinética relativística é raiz de 1 menos v ao quadrado
sobre c ao quadrado, que é vezes o fator de Lorentz, certo? Também muito por associação aos demais tratamentos feitos nas demais grandezas, certo? Nesse caso, ficou um negócio aqui, né? Menos mc ao quadrado. Esse mc ao quadrado, certo? É o que a gente vai chamar de energia no repouso. Então, daqui surge a expressão de Einstein é igual a mc ao quadrado. O que é isso, Jesus Cristo? Existe uma energia a mais aí, que é uma energia muito grande, que é proporcional à velocidade da luz no vácuo. Essa energia é o que a gente chama de energia de repouso, certo? Então, é a energia que todas as partículas ou corpos possuem no seu repouso. É lógico que essa energia ela também está associada com forças moleculares e com sistemas moleculares de forças. Mas, a partir dessa equação aqui, é que se pôde pensar em questões mais abrangentes, como sendo, e se eu conseguisse retirar essa energia desse corpo, essa energia do repouso, o que aconteceria? Ou seja, se eu conseguir transformar massa em energia, então existe muita coisa associada por trás dessa simples equação, como por exemplo, energia nuclear. E aí eu não preciso nem falar sobre a consequência nefasta disso, que é a bombas nucleares ou bombas atômicas, né? Então, nesse caso, criou-se ou criaram-se maneiras de acessar a energia de repouso presente nos materiais, certo? A partir de fusão nuclear, etc. Então, vejam que uma equação extremamente bela e que pode ter um potencial maravilhoso de avanços para a humanidade foi usada das mais diferentes formas. Então, de novo, eu quero reforçar para que vocês assistam lá o vídeo do canal Nostalgia que fala sobre o Einstein e também sobre as consequências históricas dessa equação, tá? Mas a partir daqui, de uma expressão simples, de uma demonstração simples relacionada com momento linear, força, energia, a gente chega a uma equação que a princípio parece um apêndice à equação que estava sendo vista da energia total do sistema, certo? Mas que na verdade essa equação aqui, esse menos mc ao quadrado, ela é fundamental para aplicações tecnológicas diversas, certo? E para que a humanidade possa acessar energia onde não se achava que tinha uma energia tão grande, tá bom? Então, para fechar a disciplina, a gente tem algumas considerações, tá? Vejam que algumas grandezas elas deixaram de ter o significado que tinham antes, certo? Então, ΔT não é mais ΔT, o comprimento L não é mais L, porque depende do gama, o momento linear, certo? A força, a energia. Só que nesses casos, a gente precisa olhar para o fator gama de uma maneira muito especial, certo? 1 sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, certo? Então, a princípio, todas essas grandezas aqui, elas estão associadas com esse fator de Lorentz, ou fator gama, certo? E aí, você pensa, professor, então quer dizer que toda a mecânica newtoniana deixou de existir, deixou de funcionar, deixou de valer? Na verdade, não, certo? A mecânica newtoniana, como está dizendo aqui, né, ela não está errada, ela só está incompleta.
E eu vou além, tá? Essa mecânica newtoniana, ela continua válida para a grande maioria de aplicações que nós encontramos no nosso dia a dia, certo? Porque as velocidades, nesse caso, elas são muito pequenas comparadas com a velocidade da luz. Então, esse fato para a velocidade, para V muito menor do que C, o fator de Lorentz é igual a 1, certo? E aí o tempo é o mesmo, o comprimento é o mesmo, o momento linear é o mesmo, a força é a mesma, a energia é a mesma, consequentemente, do que as previstas por Newton, certo? Então, essas leis de Newton, elas podem ser consideradas, né, como um caso limite da mecânica relativística. Então, que caso limite é esse, pessoal? No limite em que V é muito maior do que C. E quando isso ocorre? Em 99,9% das situações, certo? Então, não adianta dizer que a mecânica de Newton não existe mais. Ora, vocês continuam estudando toda a mecânica de Newton. Até porque não faria sentido estudar relatividade sem conhecer a mecânica newtoniana na qual ela é baseada, certo? Então, esse preâmbulo final, ele também é importantíssimo, porque as pessoas às vezes, se tem a mecânica moderna, né? A mecânica relativística, para que a gente estuda a mecânica clássica? Na verdade, a mecânica clássica continua valendo, tá? Então, a mecânica newtoniana, ela possui base experimental muito firme e esse também é um fator na ciência de que a gente não pode abandonar algo que possui uma base experimental muito firme, tá? A gente tem que ir aos poucos e encontrando novas bases experimentais para que a gente possa corroborar essa nova teoria. E, de novo, a mecânica newtoniana, ela continua válida a menos de um fator, e esse fator é um fator limite para altíssimas velocidades. Certo, gente? Então, era isso que eu gostaria de falar. Eu acho que existe muito material também para que vocês possam se aprofundar ainda mais nessa parte de relatividade. Eu espero que vocês se apaixonem tanto quanto eu me apaixono por esse tema. É um tema muito relevante, tá bom? É difícil em aulas remotas falar sobre todas as nuances e todos os aspectos, tá? Então, eu vou colocar uma atividade no Classroom, para que além do resumo desse vídeo, vocês façam um resumo do vídeo que eu falei para vocês. Eu vou colocar o link lá, tá bom? Então, no mais é isso. Agradeço a atenção de sempre e até a próxima.